alzi le mani a mettere le bandiere sul balcone. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Olá, vocês viram as notícias de hoje na internet? Vocês ligaram a TV e assistiram os telejornais? Então é assim que o Dario Fo começa todos os seus monólogos, fazendo essa primeira comunicação, e é dessa forma. Quer dizer, começava, desculpa, vou de vez em quando errar o verbo porque eu esqueço que o Dario Fo já foi embora, não está mais entre a gente. A gente vai conversar hoje sobre o homem de teatro que se tornou o autor mais montado do mundo depois do Shakespeare. Isso é uma pesquisa, claro que veio a partir dos italianos, mas é uma pesquisa com bases científicas. Esse homem, que é o autor mais montado, ganhou um Nobel de Literatura em 97, e esse Nobel de Literatura, segundo ele, devia ter um outro nome, porque ele não fazia literatura, ele fazia teatro. Ele falava muito que a palavra falada, a palavra no teatro, que é o grande material dele, é assim que ele trabalha. Claro que ele aproveitou, claro que ele gostou do Nobel de Literatura, mas foi um feito muito discutido na época, né? E, para começar, vamos falar direito como é que se fala Dario Fo, porque tem muita gente que fala Dario e tem muita gente que fala Fo. Não é nem Dario nem Fo. Até pode ser que tenha regiões na Itália que se fale Dario e fale Fo, eu não sei. Só sei que eles falavam Dario Fo. Por quê? Porque a Milano tutto é aperto, Fo, não Fo, Fo, Dario Fo, tá? Aí o teatro dele, teatro de Dario Fo, porque a gente vai tratar especificamente do teatro de Dario Fo, considerando a cena e considerando os textos de Dario Fo. Então não vamos considerar Dario um autor, vamos considerar um autor que escreveu sobre a cena, um diretor, um ator e autor consequentemente, ou primeiro autor. Bom, ele faz esse teatro baseado na tradição popular. O grande material dele de trabalho é a tradição popular. Antes de também entrar propriamente no tema, eu preciso, acho que, contar para vocês que eu fiquei um ano na Itália, um ano em Milão, e assistindo o espetáculo, observando como eles trabalhavam, conversando com eles, fazendo entrevistas. Quando eu falo eles, é ele e Franca Rame, sempre é o casal. E aí deu sempre para perceber que o empenho político deles se confunde com o teatro. Então não é um autor e um ator de teatro engraçado, não é só um clown, não é só um palhaço, não é só um ator maravilhoso, mas é um ator e autor que faz o seu teatro o material para luta contra as injustiças sociais. Tá? Então é um teatro instrumento da luta social. O Dario nasceu em 1926 em San Giano. San Giano é um vilarejo que fica no Lago Maggiore. Para quem conhece, depois a gente pode pôr umas fotos do Lago Maggiore, é uma das regiões mais bonitas da Itália e fica na Lombardia. O pai dele era ferroviário socialista e, como ele nasceu em 1926, ele nasceu durante o período fascista, porque o Mussolini tinha a entrada, a tomada de Roma por Mussolini se dá em 22, e o Mussolini vai morrer só em 43, já no fim da Segunda Guerra Mundial. Claro que, vivendo sob esse regime fascista, ele aprendeu como é que vivia aquele povo nas aldeias vizinhas ao lago, e por que as pessoas não falavam muito, por que as pessoas não discutiam, porque havia uma atmosfera do medo, estavam sempre ameaçados, porque
as ideias daquelas pessoas que moravam em aldeias eram libertárias, as pessoas eram livres, mas elas pensavam, mas elas não falavam muito. Ele cresce num ambiente cercado de pescadores. Esses pescadores do lago, a gente tem que falar disso porque foram uma grande influência na dramaturgia dele e no trabalho dele. Ele cresce ouvindo as histórias, porque quando chegava no final da tarde, os pescadores se juntavam e contavam histórias. E ele foi começando a aprender a estrutura daquelas histórias, como é que se contava a história, porque eles contavam a história usando o corpo, usando material. Aí, por exemplo, ia um lá no bar, no boteco lá, pegava uma mesa de bilhar e falava, olha, este aqui é o patrão, este aqui aqui está o povo sofria, o patrão não sei o quê, e ficavam contando histórias. Lembrando que quem mora em ambientes lacustres ou ambientes cercados de rio e de mar, tem sempre uma história do sobrenatural. Tem um monstro que aparece, tem uma assombração, tem uma pessoa que desapareceu nas águas e nunca mais se viu. Então as histórias eram absolutamente fantásticas. Ele começou a crescer dentro de um universo cheio de mitos, cheios de fantasia. Então ele aprendeu a estrutura do raconto, porque é a contação de história, como é que se começava uma história, como é que se contava uma história, de que forma se contava uma história usando objetos que estavam disponíveis e também o corpo, e aprende também a usar o real como absurdo e o absurdo como real. Então, as histórias eram muito engraçadas. Por exemplo, aparecia um cara que morava ali perto e, de repente, a casa dele começou a encher de água, e ele não reparava. Daqui a pouco a água se espalhou e todo mundo começou a viver no fundo do rio, e as pessoas continuavam a viver, continuavam a namorar, continuavam a transar, continuavam comendo, fazendo compras, todo mundo embaixo da água e ninguém se dava conta do que estava acontecendo. Então, essas histórias absurdas são reaproveitadas pelo Dario e colocadas dentro das suas histórias, depois transformadas em literatura dramática, vamos dizer assim, transformadas em teatro, né? E junto com esses pescadores do lago, ele tinha uma influência também de um tio. Esse tio era um vendedor que andava numa carroça puxada por um burro, e ele ia de aldeia em aldeia, porque as aldeias eram todas muito próximas. Eu esqueci de dizer que o pai do Dario, ferroviário, ele mudava muito de cidade. Então o Dario, cidade, estou falando lugarejo, vilarejo, né? Estamos na região dos lagos, onde as cidades são todas pequenininhas, são aldeias. Então ele mudava de uma aldeia para outra porque o pai era transferido. E estava tudo bem, a família sabia viver com a boca calada, ninguém criticava nada, e quando se criticava através das histórias fantásticas, porque nas histórias fantásticas, abuso de poder já aparecia, o sofrimento do povo já aparecia, e ele estava ali vivenciando isso. Quando ele tinha 24 anos, ele abandonou essa região e foi para Milão. Ele ainda fala um pouco com uma certa nostalgia da época que ele vivia lá na região dos lagos, porque ele fala que é uma das regiões mais bonitas da Itália, e que ele teve o privilégio de ser um menino pobre, mas que ia para a escola de esqui quando era inverno, ele ia esquiando, e quando era primavera, ele voltava no meio das flores. Então, ele vai para Milão com os 24 anos, e ele vai para estudar arquitetura, porque ele pintava. O irmão dele fazia teatro de bonecos, ele tinha um irmão, eram 2 filhos, ele pintava. Então ele foi com este material de pintor, porque Dario também é um pintor. Até hoje as obras estão sendo expostas na Itália, que a gente tem livros com as obras dele, muito características, muito especiais. E aí ele chega com essa ideia
de se formar em arquitetura e vai estudar em Brera. Durante um certo tempo ele até que se deu bem. Depois ele começou a se dar conta que se ele fosse arquiteto, ele ia fazer projetos de apartamentos para os burgueses. E ele não queria isso, ele não concordava. Ele falava, como assim? Eu sou artista, eu vou fazer um projeto e os burgueses lá vão ficar falando, eu quero 100 metros de livro, quero 3 quadros que combinem com a minha poltrona. E ele já ia entrar em discussão porque os princípios dele de liberdade que vieram lá do lago já estavam muito marcados nessa época, né? Então ele vai renunciar, ele vai sair de lá e vai trabalhar no rádio. Eu queria dizer também que durante o período em que eu estive na Itália, eu fiquei 1 ano e pouquinho fazendo pós-doutorado sobre o Dario Fo. Era na Universidade de Bolonha, mas eu ficava em Milão mesmo porque eu estava sempre entrevistando, sempre conversando com ele. Mas eu passava horas dentro das igrejas vendo aqueles afrescos nas paredes. E o Dario já tinha me chamado a atenção, porque às vezes tem uma pintura renascentista onde você vê lá em cima do rei, um sol, em cima do sol, os anjos com as nuvens, em cima dos anjos das nuvens tinha Deus e tinha raios, né, iluminando tudo. Embaixo tinha o rei, ou o duque, ou sei lá o que, o poderoso, toda a corte em volta, e no canto direito ou no canto esquerdo, acho que de preferência no canto esquerdo, tinha um bufão. Tinha um pobre, tinha uma pessoa humilde, ou ela estava mostrando a bunda, ou ela estava pedindo desculpa pelos seus pecados, e ela estava sendo julgada naquele quadro se ela ia para o inferno ou ia ser perdoada. É esta pessoa que está à esquerda que vai contar todas as histórias. Estes serão os personagens principais do Dario, que ele não tinha se dado conta ainda. Ele era um pintor, ele observava, mas ele não tinha se dado conta que era isso que ele ia fazer. Então, quando eu assisti a uma palestra do Dario sobre o Leonardo da Vinci, ele fala do Leonardo de um modo completamente diferente que a gente viu na exposição aqui, de um modo completamente diferente que a história conta. Conta as técnicas do Leonardo, como ele vivia, etc e tal, né? O Dario pega pesado no fato do Leonardo ser um filho bastardo, de não ter sido aceito pelo pai e como ele lutou com essa dificuldade. Por quê? Porque o personagem do Dario principal em todas as peças é um excluído. Ele trabalha com os excluídos. Quando eu montei o Francesco, que é o último texto dele, o último espetáculo dele também, eu montei aqui no Brasil o Francesco, é a mesma coisa. O Francesco é um santo que é de esquerda. As pessoas muito católicas, muito piegas, elas costumam falam assim, quem é o São Francisco? Ele é o protetor dos animais. Tá, ele é o protetor dos animais, mas ele é muito mais protetor dos pobres e ele é muito mais aquele que discute com todos os ricos em favor dos pobres e em favor de divisão de bens. Então, vamos prestar atenção que Dario não é só uma pessoa engraçada. Eu estou insistindo nisso porque tem muita gente que chega para mim e fala mas arruma um texto do Dario Fo porque eu acho ele tão engraçado e já assisti a muitos espetáculos do Dario aqui no Brasil, onde as pessoas fazem micagem, começam a contar uma história paralela com o corpo junto com o texto, sem se preocupar com as denúncias que esses textos estão fazendo a respeito das injustiças sociais. Bom, aí, falando de Dario, a gente tem que falar de Franca Rame. Franca, ela se casou com Dario, ela nasceu em 29, o Dario nasceu em 26, ela nasceu em 1929, ela era um pouco mais nova e ela acabou morrendo antes, ela morreu em 2013, o Dario morreu em 2016. Tá? E ela era uma mulher lindíssima, uma vamp dos anos 60, e ela veio da Comédia dell'arte. Como assim ela veio da Comédia dell'arte? Comédia dell'arte não existe mais, Comédia dell'arte é
sei lá, o máximo do teatro, mas um teatro que hoje a gente faz dentro dos procedimentos da comédia dell'arte, mas existe gente de comédia dell'arte? Existe. Na Itália tem as famiglie d'arte, famílias d'arte, que são descendentes da comédia dell'arte. A Franca era considerada uma filha d'arte antes de casar com o Dario, porque o pai dela tinha um teatrinho Mambembe, ele andava de aldeia em aldeia apresentando teatrinho. Quando ele chegava na aldeia, ele tinha um calhambé que já ficavam falando, já ia gente tocando, e aí eles já anunciavam que eles estavam na cidade com todos os procedimentos da comédia dell'arte. Como é que eles avisavam que era como se o circo tivesse chegado. Ela conheceu o Dario quando o Dario estava fazendo uma revista. Então, parêntese, o Dario chegou em Milão, a gente já falou, foi para a Academia de Brera, não deu certo, saiu, abandonou a arquitetura e arrumou um emprego no rádio. Como ele era muito engraçado e tinha uma voz muito boa, no rádio ele começou a fazer muito sucesso e aí ele fez umas amizades e o Franco Parente, que era um comediante da época muito bom, convidou o Dario para participar de uma revista. Presta atenção, para quem me conhece, sabe, um dos motivos que eu fui atrás do Dario Fo fazer pesquisa, porque o Dario Fo começou em teatro, no teatro de revista. Esse teatro era um teatro jovem, pobre, eles não tinham dinheiro. Então, eles queriam se apresentar no Piccolo di Milano, e o Piccolo di Milano é um dos teatros mais caros da Itália, né? É um monumento, né? Aí eles aproveitaram as férias de verão, porque durante o verão, lá o verão é tão quente e eles estão tão pouco acostumados a lidar com o verão que eles não têm ar-condicionado, então as coisas param, fecham. Eles têm aquecimento, mas ar-condicionado eles não têm, porque o verão tem 2 meses só, não é que nem no Brasil. O inverno para eles é mais conhecido, eles sabem lidar melhor com o inverno do que com o verão. Então eles pegaram as férias dos atores do verão e se apresentaram nos meses de junho e julho, que é quando os teatros ficavam fechados. Aí, como é que funcionou esse teatro de revista? Era um teatro de jovens que queriam denunciar coisas e eles todos eram muito divertidos. Eles se juntaram com o Jacques Lecoq, que na época não era tão famoso, mas já tinha uma escola de mímica. E o Jacques Lecoq participou também da confecção do espetáculo. Ele ajudava todos eles no sentido de se expressar com o corpo e no sentido da mímica, como andar, como dar risada na cabeça, dar risada na garganta, a risada muda, que é a famosa risada do Dario, aquela risada que é a risada muda. Então, tudo isso foi assim um treinamento com o Jacques Lecoq. Naquela época, todos os intelectuais de esquerda usavam o Stanislavski como método, porque o Stanislavski estava na moda, estamos nos anos 60, então o Stanislavski era a melhor coisa que tinha aparecido. E o Dario e essa turma se opuseram a essa mania ou esse modismo do realismo, porque o realismo estava sendo tomado como algo de esquerda. O teatro já era de esquerda, óbvio. Mas eles fizeram um teatro não psicológico, um teatro de tipos, um teatro de gestos, um teatro de corpos, um teatro de vozes, tudo estudado, muito mais estudando gags, estudando como é que caía, como é que andava, muito mais isso do que um teatro aprofundado de psicologia, digamos. Então, num determinado momento, ele já entra, não em guerra, mas ele já começa a se chocar com os preceitos do teatro italiano. Bom, retomando a história do Dario quando ele chegou em Milano. Milão. O que ele aprendeu com os contadores do lago? Ele aprendeu o dialeto. Vocês sabem que na Itália
Até hoje, a Itália sempre foi dividida, né? A Itália só teve a união da Itália, se deu muito tempo depois, e os dialetos são difíceis. Às vezes a gente não consegue entender uma forma dialetal do sul ou muito do norte. E estes contadores do lago, eles dominavam alguns dialetos, porque eles vinham de outros lugares também. E aí ele aprendeu vários dialetos. Ele aprendeu a estrutura e ele aprendeu a contar a história na primeira pessoa, porque todo mundo, contador de história, conta como se tivesse sido um testemunho ocular. Eu vi um peixe fora d'água que conversava com não sei quem. As histórias eram todas fantásticas, né? Todas absurdas. E aprendeu o gestual que eu já falei, eles usavam as coisas. Com a Franca, casando com a Franca, ele casou com a Franca, casou na igreja. A mãe da Franca fez questão que eles casassem na igreja. A Itália é muito perto do Vaticano, todo mundo é muito católico, né? E o Dário sempre foi ateu, mas isso não significava que ele não ligasse para o próximo, exatamente o contrário. Ele não concordava com determinadas abusos da igreja no momento em que a igreja se juntou ao capitalismo, no momento em que a igreja se juntou ao poder, e a época das cruzadas, onde se queimavam pessoas vivas, etc. e tal, né? Quando ele se casou com a Franca, voltando no que ele aprendeu os truques do velho teatro e começou a mergulhar na história da comédia dell'arte. Além de ter aprendido com a Franca e ter aprendido com os contadores de história do lago, ele tinha, obviamente, um talento incrível. Ele era uma pessoa grande, ele tinha os dentes assim, ele tinha um narigão, então tudo que ele fazia era enorme. A Franca mesmo dizia que ele era um absurdo, ele era muito engraçado por natureza, só que ele ainda estudou sistematicamente, diariamente. E seguindo, mais tarde, ele vai fazer uma grande pesquisa sobre o giullare. O giullare são, para nós, os jograis. A gente aprendeu isso na escola. Os jograis são uma classe de atores da Idade Média. A gente sabe que na Idade Média tinha jogral, tinha menestrel, tinha contador de história que chamava canta-história, tinha bobo da corte. Então os nomes deslizavam uns sobre os outros. Ah, não, você não é jogral, você é menestrel. Ah, não, você é um contador de história. Ah, não, você... são muito difícil dizer aqui termina o jogral, aqui começa o bobo da corte, aqui termina o bobo da corte, aqui começa... É muito difícil, porque são muitos nomes para várias profissões. Essas profissões eram completamente à parte da sociedade. Eles não eram contratados. Os únicos contratados dessa turminha de atores ambulantes, atores individuais que tinham esse trabalho não convencional, os únicos eram os bobos da corte. Os bobos da corte, é um parêntese que eu estou fazendo aqui, eles sofriam muito, porque eles eram empregados dos donos dos castelos. Então, quando chegava a noite que os donos dos castelos, os senhores feudais, davam festa, todo mundo ficava muito bêbado, a farra deles era torturar um bobo da corte. Mandavam eles tirarem a roupa, enfiavam coisas dentro dos coitados dos bobos da corte e davam muita risada, e o bobo da corte tinha que aguentar porque eles ganhavam bem. Às vezes eles tinham até um cavalo. Ter um cavalo é como ter um carro hoje, um carro muito caro. Era um bobo da corte, tinha cavalo, né? E o jogral que andava na rua não tinha nada disso, ele vivia por ele mesmo. O jogral era uma espécie de jornal falado da época, então ele saía de uma aldeia e ia para outra, e quando ele chegava na outra aldeia ele arranjava um tablado numa feira, e nesse tablado ele contava as histórias. Olha, eu vim da aldeia tal, e lá está acontecendo isso, lá o açougueiro comeu a mulher do prefeito, aí teve uma briga, um matou o outro, e as pessoas ouvindo, porque eles contavam as histórias com a mesma estrutura, olha que incrível, que
os contadores do Lago contavam. A mesma estrutura, contavam na primeira pessoa, eu vi, faziam os gestos, eram engraçados, cantavam. Então, as pessoas ouviam as histórias porque eles sabiam contar as histórias, eles contavam as histórias com o corpo, não era só com a voz. Então, aquilo seduzia. Dário começou a estudar a figura dos jograis na Itália. Ele tinha até um grupo de pesquisadores que trabalhava com ele. Ele estudou muito e, sem dúvida nenhuma, foi por causa do trabalho que ele fez em cima dos jograis que ele ganhou o Prêmio Nobel. No momento em que fizeram o discurso sobre o Nobel dado a Dario Fo, eles falam que é porque ele resgatou e deu dignidade a uma figura que estava historicamente apagada, uma figura que a Itália e o resto da Europa não considerava digna de estar nos livros de história. Ele começa com um dos monólogos dele, que se chama Rosa Fresca e Aulentíssima, onde ele mostra como é que se ensinava um poema de jogral na escola e de que forma a interpretação era toda errada. Eles faziam a interpretação do poema como se fosse a rosa, uma coisa romântica, porque tinha que dar para as crianças e as crianças não podiam, jamais entenderiam que aquela rosa era uma vagina, porque nos colégios e nos livros de literatura, principalmente na Itália, que também tinha muita censura, todos eles eram muito religiosos, não consideravam os jograis exatamente porque os poemas e os textos que sobraram dos jograis, que chegaram até nós dos jograis, são textos muito sensuais. Então eles queriam transformar aquilo e dizer que não, que a rosa não era vagina, a rosa era uma coisa linda que dava para a mocinha quando você queria casar com a mocinha. E não era nada disso, a coisa era toda terrível, porque a lei só favorecia os nobres. Então o Dário vai resgatar esta figura considerando o popular, considerando que, mesmo contando coisas populares, mesmo falando palavrões, escrevendo, né, ou deixando, mesmo falando de uma forma mais rude, mais chula, o jogral era um artista e sabia contar a história e era um defensor da liberdade, era de alguma forma uma figura de ator livre. E talvez por causa disso, ou pelo menos foi o que disseram no discurso, que o Prêmio Nobel tenha ido para ele. Muitos perguntam por que Dario Fo ganhou o Nobel de Literatura. Ele mesmo dizia que ele não estava fazendo literatura, mas na hora da entrega do prêmio, eles explicaram que eles estavam dando prêmio para alguém que tinha resgatado a figura do jogral, alguém que tinha resgatado uma classe de ator que era totalmente desprezada e que havia sido esquecida ou retirada das páginas da história do teatro. Vocês sabem que durante muito tempo o teatro foi censurado logo depois da queda do Império Romano, quando começa a Idade Média. Durante 12 séculos o teatro ficou na mão dos atores de rua. Os atores de rua faziam seus textos, eles contavam as histórias e era assim que o povo se divertia. Não tinha teatro mais como tinham existido os teatros em Roma. Então, esses atores que eram informais, atores que não tinham emprego fixo, né? Eles se dividiam, era o menestrel, era o trovador, era o jogral. O único que tinha emprego fixo era o bobo da corte, que só dava risada, ele se deixava abusar exatamente porque ele ganhava bem. Então ele era um ator mais ou menos informal, que era engraçado, mas que ganhava bem.
Os outros de rua não ganhavam nada, só que o teatro estava na mão daqueles que estavam na rua. E aí tinha o trovador, tinha o menestrel e tinha o jogral também. O jogral era o mais satírico, era o mais terrível, era o mais perigoso, era de quem os nobres tinham mais medo. O jogral saía de uma cidade e ia para outra, e aí ele contava o que ele tinha visto naquela cidade. Então ele tinha visto uma mulher ser abusada sexualmente, ele contava, ele tinha visto um senhor feudal que tinha praticado uma injustiça ou tinha cometido um crime, ele contava, teve um problema no rio e ele contava, alagou, ele contava. Então, era um jornal falado, só que ele contava de uma forma teatralizada. Ele usava o corpo, ele usava o gesto, ele usava a voz, ele era engraçado, ele fazia personagens, do mesmo jeito que os contadores de história do lago faziam quando o Dário era criança. Tem uma outra frase muito bonita de um crítico americano que falou que o Dário Fo ganhou o Nobel porque ele levou para a literatura a energia do ator. Eu acho isso muito bonito também, particularmente. Bom, de qualquer forma, esse jogral foi resgatado na obra do Dario Fo, que se chama Mistero Buffo, tá? Então ele foi resgatado nesta obra, ou seja, ele vai contar vários episódios que ele está se inspirando nos jograis e ele vai contar de uma forma monologante. São 21 ou 23 monólogos dentro de uma compilação, dentro de um bloco que ele chamou de Mistero Buffo. Por quê? Porque vocês sabem que no teatro medieval você tinha os mistérios, os autos, né? E depois tinha o teatro profano. Os jograis não faziam nem mistérios nem autos, porque os mistérios e os autos eram feitos pela turma da igreja, que era para contar a vida dos santos. Eles não queriam contar a vida dos santos. Então os jograis contavam os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos eram aqueles evangelhos inventados pelo povo. Então Jesus saiu, enfrentou o dragão, e o dragão veio para cima de Jesus, Jesus falou o que quer. Então era um pouco assim que o povo contava. Eles inventavam a história dos santos, inventavam histórias como se fosse de evangelho, falavam, não, é verdade, eu vi, porque sempre era na primeira pessoa. Mesma técnica lá dos contadores do lago. Um dos monólogos do Mistero Buffo que mais faz sucesso, aliás, todos eles fazem sucesso, eles são incríveis. Se eu pudesse, eu passava vários para vocês agora, mas vale a pena porque no YouTube vocês acham. Um dos monólogos que faz mais sucesso é a ressurreição de Lázaro, porque os caras chegam no cemitério para assistir ao grande espetáculo da ressurreição de Lázaro. Eles fazem aquilo um espetáculo. Então fica, cadê Jesus? Ainda não chegou? Não, ele vai se atrasar. Não, eu estou aqui porque eu estou esperando. Olha, os apóstolos estão chegando. E vai construindo toda aquela balbúrdia que se faz para ressuscitar o Lázaro como se fosse um grande espetáculo. Desculpa! Esse aqui é o cemitério onde vai ter o espetáculo da ressurreição do Lázaro? De um Lázaro, que morreu faz 4 dias, vai ser ressuscitado por um santão. Acho que o nome dele é Jesus, de Filho de Deus, Nazaré, uma coisa assim. E aí ele tira o defunto da tumba, que levanta com 2 olhos esbugalhados e todo mundo grita: ai, milagre tá vivo, meu Deus! Ai, milagre tá vivo! Ai, milagre tá vivo! É aqui? É aqui mesmo, só quiser entrar vai ter que pagar R$10. Mas por que eu vou ter que te pagar R$10? Porque eu sou o guarda desse cemitério, tem que receber alguma coisa pra aguentar esse monte de pentelho que vem aqui fazer esse furdúncio, esse salseiro desgraçado. Não, porque eles vêm aqui, me pisoteiam as gramas, me sobe nos túmulos, vai lá em cima, me entorta os braços da cruz, me rouba as velas pra fazer macumba, dá licença. É R$10, vai pra outro cemitério. Eu duvido se achar um outro santo tão importante quanto o nosso, que dá 2 passos e tira os mortos dentro da tumba. Vai! Vai aonde, minha senhora? A senhora é 10, a criança é 5. Fora daqui, ó! Você quer assim de graça, é? Aê, tio, vai ter promoção hoje, como é que é? Vambora, se manda, vai. sobe. Nossa, vai chapar isso aqui hoje! Se manda que vai sobrar pedrada. Vambora daqui. Bora.
Então é uma crítica à igreja, é uma crítica à forma de contar os milagres de Jesus. Tem vários assim, o Jesus que passa e cura o cego e o paralítico. E o cego e o paralítico não queriam ser curados, mas só de passar o Jesus curou. Daí eles falam, e agora? Como é que nós vamos ganhar dinheiro? Porque eles ganhavam dinheiro pedindo esmola. Então são coisas muito engraçadas. Atenção, são coisas muito engraçadas, situações muito cômicas, mas tem uma tragédia por trás. Um cego e um paralítico é uma coisa trágica. Você se aglomerar para ver um milagre dentro de um cemitério é uma coisa estranha, né? Então, esses monólogos que pertencem ao bloco Mistério Bufo são todos inspirados nos mistérios medievais contados pelos jograis da forma popular. Então, o popular continua. E durante muito tempo, ele faz sucesso na Itália, ele e Franca Rame, eles fizeram filmes, eles fizeram televisão também com Canzonissima. É uma obra muito rica, muito complexa, muito completa também, que tem sempre aquele objetivo. Depois a gente vai mostrar a abertura do Teatro de Dario Fo na RAI, quando foi a RAI, a rádio italiana, a rádio e televisão italiana, né? A abertura das comédias, porque eles passaram todas as comédias do Dario Fo e isso existe gravado, qualquer um pode ter acesso, né? Napoleone prima andava matto per sto dramma e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltare. Napoleone di Francia piange ancora e si dispera da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitare. Eppure voi ragazze piangerete se il dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine. E non temete se la notte è scura, abbiamo 30 lune di cartone con dentro le lanterne col carburo da far sembrare la luna un solleone. E no Mistério Bufo, Dario Fo era um cômico em revolta. Ele era muito ácido, muito satírico, que era como os comediantes da comédia dell'arte. E ele usava duas formas de linguagem expressiva. Ele usava o dialeto e usava o gramelô. O gramelô é uma língua inventada pelos comediantes dell'arte, que era uma língua para disfarçar quando eles eram censurados e baixava uma censura e dizia vocês não podem falar mais isso, aí eles não falavam mais, mas eles falavam o gramelô, que eles falavam em qualquer língua, podia ser inglês, francês, japonês, alemão, e sem saber falar. Tem um exemplo de o advogado inglês, que depois a gente vai mostrar, e eles falavam nessa língua, e o corpo dizia o que eles tinham para dizer e eles não estavam falando palavras, não podia censurar, porque eles não estavam dizendo nada, né? Stereo 4 racks, thanks to the mobile band system. You could work for us, this did you were from Member 60 di verso 60 non avevo la salita you were from Messiah di the whole time. If you could remember for us this did you take you defense this not problem. So did you for remember so did you for Brother Sachs this is just this walk long for us that you will say sur Rolfras, c'est du tout. Ça n'a pas pas que là où 60 du for reckon so did you were ram 60 on our man 60 with for 60 you for man like the so did you were walk something go for what not 60 you were ram this the human more for that says I know Site to go work and I signed this in front of me. Amare, lo perché si dice forse dai, sticks in your program, rock resistant is in the developer prefaces the linear.
Ben is to go for a woman, that says that you have a sailor, we're about those. So they stick you for a ass and stick you where mom or get a stick you for bracks, the sun so. Like the stick before, but you were for leg stick, you were for back stick. We get a little whoa. Snake will wife, for I say stick you for that stick, low wick, ding ding you were. Well, actually, stick to where thing they were full wick and we're sitting so. You oh, whoa, wow, wick, the little sick thing, don't think. Don't know, whoa, wick now. West days, you are like I stick with that. Well. Said, you know, Fabrev says to me, no more, but that's there you were. Well, stick you through, Ross. You were great, all web from there with the word. Side, we worked in with them all whack dick. Oh, yes. No work with those stairs, dig you, mama. Thank dus liefde weg, man, voor dat stek ding go. Zeker die weer voor dat stek, die wil voor de hem wel zes steeds go both man. You go to both faces, you would know what said to go with first sad or for. I guess the will pop man, they make say you well no. Now a word. So will a glue wall back. So what going back? E aí, durante muito tempo, o Dario Fo, então, é considerado o comediante revoltado, o comediante de esquerda, muito querido ao mesmo tempo, Franca Rames sempre muito amada. E a vida vai dando voltas, ele vai envelhecendo e o teatro dele não vai envelhecendo, ele vai renovando o teatro dele. Quando ele chega numa certa idade que ele não pode mais fazer os movimentos, que o corpo dele já não obedece mais, aí ele vai fazer um teatro que não é mais uma revolta, ele vai fazer um teatro que é um canto coral com a plateia. E o grande representante desse momento do Dario Fo é o São Francisco. Então, assim, por que um prêmio Nobel ateu, conhecido como de esquerda, socialista, com todas as ideias, vai fazer uma obra sobre o São Francisco? O São Francisco, quando você assiste, você fala, não é possível, ele não é ateu. Quando você vê ele cantando no final, com a hora da morte do São Francisco, você fala, ele não é ateu. Mas não é que ele se pega na beleza da fé do Francesco, porque a fé do Francesco ia além de Deus, a fé do Francesco era em favor do homem, ele acreditava no homem e defendia o ser humano. E todos esses valores que o Francesco mostrava, que de paz, vão muito além de ser o protetor dos animais, muito além de pegar o bichinho no colo, o Francesco ia contra as cruzadas, o Francesco ia contra a guerra, e aí ele pega o Francesco como símbolo, e de 99 até a morte dele em 2016, esse vai ser o grande personagem dele. Laudato si mi Signore, dissido la morte che alliori, nullo posso andare di fugi sunnari, ore di sumeno di mi contum gloria pare. Oiemi, Signore, Gesù adesso, aude meum Então
vamos fazer um raciocínio aqui para quem entende de teatro. Quem não entende, eu espero estar contando direitinho a história para ver se vocês gostam, porque começam a admirar o Dario Fo de outra forma, não achar só que ele é engraçado. O teatro, na época do Dario Fo, anos 50, anos 60, que ele estava brilhando. Depois ele continuou 60, 80. Eu conheci o Dario Fo em final de 90, em 99, quando ele estreou conheci pessoalmente, né? Eu já tinha visto as coisas. 99, quando ele estreou o Francesco, e depois 2000 e 2001. Infelizmente, em 2016 ele nos deixou. Eu estava aqui em São Paulo ainda com o Mistério Bufo em cartaz, porque eu tinha montado o Mistério Bufo com Domingos Montanher, e a coisa mais incrível é que eles morreram no mesmo ano, no mesmo mês, com apenas alguns dias de diferença. Ambos morreram em outubro de 2016. Então, gente, é isso. Esse foi um resumo de toda a minha pesquisa com o Dario Fo, feito na Itália entre 2000 e 2001. Eu tenho aqui o meu livro, que vocês, se quiserem se aprofundar, vocês podem comprar pela internet, porque é só pela internet que acha, ele já está esgotado nas livrarias. Se vocês gostaram, deixem um like e deixe um comentário, caso tenha dúvida também, pode deixar um comentário que a gente conversa da próxima vez, tá bom? Até breve.